Eu queria lembrar também outra coisa que você fala, a coisa da comunicação, do combate, também porque a política democrática e o conflito de interesses, tem coisas, né, a política mexe com coisas difíceis, né, com interesses em conflito, em derrotados, eventualmente, né, em coisas duras e artimanhas. Nós temos vários exemplos na história, você está lembrando alguns exemplos de Roma e Maquiavel e tal, mas a gente tem que lembrar do Hobbes, né, que dizia que a aparência de poder também é poder. Então, a coisa da comunicação, não basta ter resultados. Eu acho que o governo se atrelou muito à capacidade de, em uma campanha eleitoral, os resultados aparecerem por conta do tempo de TV, né? Por conta de uma distribuição de pastas ministeriais para os partidos automaticamente votariam com o governo. Isso não foi verdadeiro, né? O governo foi derrotado em várias instâncias por falta de política, porque não basta distribuir pastas, os partidos não é tão simples assim, né? Esse troca-troca. E depois quase perdeu a eleição porque também faltou ao longo do tempo maturar um posicionamento favorável a respeito dos resultados. Não basta ter resultados, Miguel, tem que comunicar os resultados. Porque o Hobbes já dizia, não basta ter poder, é preciso também comunicar que se tem poder. A aparência de poder é poder. Então estamos aqui falando de um autor lá do século XVII, mas a analogia, a metáfora que a gente está fazendo não basta ter resultados. O governo pode fazer coisas boas, mas na política não basta ter esses resultados. É preciso falar sobre esses resultados, porque a política, assim como a economia também, é conduta humana. Então, se você não tem uma imagem positiva sobre o que o governo está fazendo, os atores começam a se comportar como se houvesse um desgoverno, como se o mundo fosse acabar, e se comportar dessa maneira, acaba produzindo o resultado. Acaba afetando a própria economia. Tem que jogar com as expectativas desses atores. Jogar com as expectativas desses atores, tem que comunicar o tempo inteiro com esses atores. É custoso, mas faz parte. Isso aí, você tem um texto do Keynes, né? Inclusive está na obra principal dele, em que ele fala justamente sobre quando você tem um governo trabalhista ou mais popular, ele acaba em algum momento entrando em alguns conflitos com setores ideologicamente contrários a ele, setores do capital. Isso. E o que acaba gerando uma crise de confiança desses setores. Isso. Isso ocorreu no primeiro mandato, e o Eduardo Cunha era o vocalizador desses setores. Aí o Keynes ele fala sobre isso, mas ele explana que se em algum momento, né, conforme o próprio interesse do capital, né, ele falar mais alto do que a sua ideologia, isso aí vai se equilibrando. Isso aí acontece, a gente viu acontecer ao longo do governo Lula, a gente vê acontecer ao longo da história. Aí você tem alguns momentos de crise, de muita histeria, muita contestação, que inclusive se reflete em retração de investimento. Isso. Mas que há um momento em que o capitalista ele pensa mais objetivamente, pragmaticamente, vai investir no Brasil. Isso. Você vê que os estrangeiros não pararam de investir no Brasil. O investimento direto estrangeiro continua alto e crescente. 2014 vai fechar maior que 2013 e esse período da Dilma o maior investimento internacional em relação a outros governos. Mas isso aí parece que não existe, né? Se você não tem isso não é explicitado, não é transmitido. Porque o estrangeiro ele não faz parte do embate eleitoral, ele está olhando para as potencialidades, ele está olhando para os investimentos que estão sendo feitos em infraestrutura, está olhando para o potencial do país, está olhando para a lucratividade possível que o país terá dos seus investimentos. Então, objetivamente falando, se a gente sai e tem um olhar objetivo de fora, a gente observa que é muito potencial para você, sendo capitalista, não investir, correto? Eu acho que está faltando esse olhar para o brasileiro. E para o investidor brasileiro, e quem tem a responsabilidade de criar uma expectativa positiva em relação a isso é o governo. Dialogando, fazendo política. Tá bom, Fabiano, vou encerrar por aqui. Algum comentário final aí? Não, só sobre essas eleições, eu acho que o governo não pode encarar isso como sendo mais um quarto turno, né? Nós tivemos um segundo turno, um terceiro, quarto, né? Agora com a prestação de contas, eu acho que tem que entender que as duas candidaturas, ou do PT, do PMDB, são
potencialmente são uma base, e assim tem que ser visto. E a questão não é o nome, a questão é como conduzir o trabalho no legislativo, mudar a metodologia. Tá bom, obrigado, Fabiano. Obrigado.